Oi! Seja bem-vindo ao canal. Hoje esse vídeo, ele é do Jardim de Infância. Eba! Jardim de Infância é o guia da terra plana para iniciantes, tá? Por quê? Porque a gente tem que começar a aprender do Jardim de Infância, tá? Não pode aprender como a gente... coisas complexas agora, porque é o guia de terra plana para os iniciantes. E é básico, bem basiquinho, tá? Então, aí eu falei já o assunto desse vídeo, não era pra falar já. Eu ia contar pra vocês, mas eu fui muito rápido, né? Meu nome é Davis, tudo bom? Seja bem-vindo ao canal. Se não é inscrito ainda, clica aqui, ó, botão inscreva-se aqui embaixo, clica nele, já tá inscrito. Se já é inscrito, então cheque seu sininho, vê se ele tá com 2 risquinhos pra você receber os novos vídeos, que tem muito vídeo legal no canal já e vai chegar muito vídeo ainda. Então fique ligado, não perde, porque senão perder o assunto pode deixar passar. Você fala, nossa, como é que eu perdi isso? Eu já respondo, você não clicou no sininho. Então clica no sininho, vê se tá marcado receber todos os vídeos e já deixa like no vídeo que a gente vai falar hoje, sabe do que? Eu vou falar direto porque eu já falei, é terra plana! Terra plana! Terra plana! Esse assunto é tão polêmico, é tão legal. Então, vamos lá. Esse guia é pro jardim, é para iniciante, tá? Iniciante é a pessoa que está iniciando Jardim da Infância. Então a gente vai explicar para a pessoa que está no Jardim de Infância o que é a terra, bem no começo, tá? Então vamos lá. Quando você está no Jardim de Infância, primeiro você aprende aquelas coisas básicas, as cores, os números, tá? Daí eu vou explicar para vocês, tá? Chama as crianças para assistir também. Pessoal, funciona da seguinte maneira, tá? Até 1500, 1530, tá? O ser humano, ele vive, né, até hoje, mas ele sempre viveu no planeta Terra, tá? Então, o que ele fazia no planeta Terra? Ele começou com a caça, a pesca, aquelas coisas que os índios, a gente vê os índios fazendo mais hoje, na cidade já se perdeu isso, né? Ele vivia nas montanhas ali, tá? E o ser humano sempre teve alguns medos, né? O principal era o medo do céu, né? O medo da noite, porque quando caía a noite, normalmente quando não tinha lua cheia, né? Não tinha a lua ali, era uma escuridão total. Então o ser humano sempre estava muito sujeito a essas... Quando a gente fala de ser humano, imagina isso há 4.000 anos atrás, né? Estava muito sujeito a ataque de animais, ataque de cobras, né? Então as civilizações começaram a se agrupar até para se defender, né? Imagina assim, plena savana africana, tem uma tribo ali, né? Eles ficava alguém acordado defendendo a tribo, né? Começaram as construções de tudo, né? Construir ali uma vila, né? Ali para defender dos animais externos. Pra gente estar dormindo e ver um leão em cima de você. Ninguém queria isso. Então tinha pessoas que ficavam ali defendendo essa tribo, né? Com a invenção do fogo, tudo ajudou um pouco mais. Perfeito? Para o ser humano que vivia ali, qual é o principal, um grande medo dele? Era rojão não, era trovão, né? O trovão era aquele barulho que vinha assim de algum lugar, algum deus, né? Então a civilização sempre acreditou que isso eram deuses, tanto algumas da natureza, né? Deus na natureza, quanto um deus só, né? Que é o Deus que muita gente acredita, as civilizações hoje católicas, evangélicas acreditam, né? Quanto divindades, né? Mas sempre teve essa questão da divindade, Deus Sol, algumas civilizações. Então, para esse ser humano dessa época, um conceito muito claro era que a Terra você olhava assim, aquela planície nunca terminava, tinha montanhas, você passava montanha e continuava, subia na montanha, você não tinha era muito limitado o seu campo de visão. Então, para esse ser humano até essa época, ele acreditava seriamente que a Terra era plana, né? A Terra é um modelo geocêntrico, né? Que a Terra estava ali e tudo girava em função da Terra. Ele olhava para o céu, via o céu ali e estava tudo certo, né? Tinha medo, inclusive, de muita coisa, né? O trovão, quando vinha o trovão, isso causava medo na humanidade. Daí o que aconteceu?
Quando começou o desenvolvimento, principalmente da ótica, tá? E algumas coisas, por exemplo, foi descoberto o vidro, né? Então com isso começou a se ver que colocando um vidro com uma inclinação, com uma lente, ele aumentava a imagem, né? Tá? O espelho, né, que é a prata. Então, o ser humano começou a dominar um pouco mais algumas coisas de alquimia, né, que derivou a química daí, e algumas coisas de física, tá? Chega mais ou menos nessa época, entre 1500, ali 1400 e alguma coisa, em 1500, começou-se a desenvolver equipamentos melhores, com mais precisão. Ele já conhecia, por exemplo, cunhar metais, a fundição, tudo isso já era bem conhecido. Principalmente, você viu aquelas guerras romanas, onde tinha as lanças, né, tudo já de metal. Então o que acontece? Com o advento do telescópio, vamos ver, eu vou até ver aqui para vocês, telescópio. Quando foi inventado o telescópio? O telescópio foi o primeiro, o uso de lentes de 1350, tá? Então a gente tem aqui, o telescópio foi construído pelo fabricante de óculos holandês Hans Lippershey em 1608, tá? Olha que interessante. Então, com o advento do telescópio, tornou-se possível uma observação melhor do céu, né? Já tinha algumas medições nessa época. Então, o que era feito? Era feito medições das estrelas, né? Anotando o dia e aonde ela estava, e viram que esses corpos tinham órbitas elípticas, tá? Então, com isso, esse novo mapeamento, foi criado um modelo que a Terra não seria mais o centro do universo, né? E sim, a Terra seria mais um planeta que orbitava em torno do Sol, que foi a criação do sistema heliocêntrico, que a gente acredita hoje. Hoje a gente usa esse sistema, né? Que tem o Sol, aquele monte de planeta que rodam ao redor do Sol. Tá? Perfeito? Foi um modelo teórico, tá? Com base numa série de dados e observações. Perfeito? E esse modelo, quando ele entrou em 1530, quando ele entrou ativo, o modelo anterior, né? Até que valeu até ali, que é o geocêntrico, foi abandonado. Perfeito? Então, a partir daí, toda a ciência foi mapeada em função desse modelo heliocêntrico, tá? Daí, o que aconteceu? Esse modelo da Terra plana, que a gente acredita, ele não existia nesse formato que a gente tem hoje, esse modelo da Terra plana, que a gente vê hoje, vou pôr aqui um desenho para vocês, tá? Que você tem a Terra embaixo, tá? O Sol e a Lua rodando em cima da Terra e um domo em cima, tá? Acreditavam, sim, o domo, a crença era do domo, o Sol e a Lua rodava, só que não era tão definido e mapeado como o modelo da Terra plana é já hoje, tá? Por exemplo, hoje você tem alguns simuladores que você tem rodando todo o corpo celestial ali em cima, todos os planetas, tudo ali, né? O Cruzeiro do Sul, tudo já definido e modelado no modelo da Terra plana, que hoje esse modelo já bate também com o modelo heliocêntrico que a gente acredita, que a gente usa hoje, né? Como é um guia básico, né? Eu vou ler um pouquinho sobre a Terra plana, tá? Quando surgiu, como surgiu, para a gente ter esse conhecimento, que é um guia básico. Mais informações, vai ter uma série de vídeos no canal que vai explorar cada um dos detalhes, tá? Em outros canais também Terra plana, você pode encontrar, tem muito vídeo que vão somando e você vai criando um conjunto de dados sobre o assunto, tá? Ok? Então vamos lá. Estou lendo aqui, o modelo de Terra plana é uma concepção arcaica do formato da Terra, com um plano ou disco. Muitas culturas antigas concordavam sobre a cosmologia da Terra plana, incluindo a Grécia Antiga, olha que interessante, tá? Até o período clássico, as civilizações da Idade do Bronze e da Idade do Ferro e do Oriente Médio, até o período helenístico. Na Índia, período de Gupta e primeiros séculos depois de Cristo, e na China até o século 17. Esse paradigma também era tipicamente mantido das culturas indígenas da América, deu sol, né? E uma noção de terra plana abobadada pelo firmamento em forma de tigela invertida. Era comum em sociedades anteriores às leis científicas e da gravitação universal. Olha que interessante isso. Então, a gente está falando que a humanidade, nosso tataravô, como dizia no Chaves até, acreditava neste modelo. Então, assim,
A gente está falando que quando Jesus nasceu, olha que interessante, tá? Abraão, Isaac, Jacó, Jesus nasceu ali, na Bíblia, era esse modelo que imperou. Ok? Até aí? A ideia de uma terra esférica apareceu na filosofia grega com Pitágoras, tá? No século IV a.C. Embora a maioria dos pré-socráticos, no século IV ao século V, tenha mantido o modelo plano da Terra. Aristóteles forneceu evidências para a forma esférica da Terra, em bases empíricas, em torno de 330 a.C. O continente da Terra esférica começou a se espalhar gradualmente até o modelo helenístico a partir de então, tá? Então, assim, a ideia começou a surgir, tá, antes de Cristo, mas na época de Cristo ainda se adotava o modelo que a Terra era o centro do universo, tá, com a abóbada em cima. Então, continuando, na era moderna, teorias pseudocientíficas da Terra plana foram adotadas por grupos, cada vez mais por indivíduos não afiliados usando mídias sociais. Aqui, a gente, tô falando da gente. As teorias atuais defendem o modelo da Terra são totalmente rejeitados pela comunidade científica. Então, olha que interessante, tá, chama-se de pseudocientista. Pseudo é que não é cientista, é isso, né? Só que tem muitos cientistas, inclusive de universidades grandes, nacionais e mundiais, que hoje, a partir de dados empíricos, modelos, modelagem, estão defendendo modelos mesmo, de teses até, da Terra ser plana, tá? Então tem vários modelos, inclusive usados em teses de mestrado e doutorado, utilizam modelos de uma Terra plana, tá? Não consideram a esfericidade da Terra, tá? Se você falar assim, eu estou usando um modelo, uma modelagem para resolver um trabalho acadêmico, muitas vezes a base disso não considera, tá, essa curvatura da Terra na equação. Tá? Então ainda tudo é normalizado de alguma forma, tá? Mas a gente vai entrar isso mais depois, um pouquinho depois, até que essa questão do avião, né? Porque o avião, os aparelhos de medição de um avião, eles são físicos, tá? E se a Terra estivesse rodando, o avião ele teria que acompanhar essa Terra. Vou pôr um vídeo no card para você entender o que eu estou falando, que é bem interessante para já começar a pensar nisso. Continuando, então, falando de história, a idade da Terra esférica apareceu na filosofia grega, século IV a.C., com Pitágoras. Embora a maioria dos pré-socráticos mantivesse o modelo da Terra plana, tá? Que a gente falou aquilo lá. Apesar disso, então vou continuando, tá? Vou pular uma parte. Apesar disso, os principais escritos cosmológicos do início da Idade Média continuaram considerando a Terra como esférica e é seguro afirmar que no máximo em torno de 1100, na época do renascimento do século XII, o modelo geocêntrico de Ptolomeu havia suplantado qualquer dúvida acerca da esfericidade da Terra na mente das pessoas educadas do continente. Então, veja que interessante. Apesar de todo mundo considerar, ainda continuar usando, é uma pseudo-sociedade educada, né, que começou a acreditar nesse modelo da Terra esférica. Eu tô lendo esse artigo, vou parar aqui, é interessante porque esse vídeo eu vou refazer ele, tá? Mais simples depois para vocês. Por quê? Olha, interessante, eu bati nisso. Isso que é legal na teoria da Terra plana, tá? Quando você começa a estudar, você começa a ver tanta incoerência em informações, inclusive publicadas, que você tem que parar e falar, não, eu vou te mostrar agora, que eu já vindo daqui desse artigo, tá? Tá escrito o seguinte, nesse artigo sobre Terra plana, tá? A ideia de que homens instruídos no tempo de Colombo acreditavam na Terra plana e que essa crença era um dos obstáculos para Colombo, tá? Teve que superar antes de seu projeto ser aceito, continua sendo um dos maiores erros ensinados. Tá falando o seguinte, que todo mundo acredita que Colombo, eu até fiz um vídeo sobre isso, nessa época de 1500, que valia o geocentrismo, tá? Não tinha o heliocentrismo ainda, a Terra era ainda o centro. Tá falando o seguinte, que não, Colombo acreditava no modelo heliocêntrico, só que o modelo heliocêntrico só foi aceito em 1530. Tá? Então olha que interessante, esse texto, inclusive, quando você vê o texto dele, começa e pensa um pouquinho, você fala, peraí, não, tá errado esse texto que eu estou lendo, porque fala o seguinte, a ideia de que os homens instruídos no tempo de Colombo acreditavam na Terra plana, essa crença era um dos obstáculos, e essa crença era um obstáculo para Colombo, que Colombo teve que superar, né, continua sendo os maiores erros ensinados.
Eu vou provar para você, depois você começar a gostar de Terra plana, hein? Que isso é falso, porque olha interessante. Eu vou falar de Galileu, tá? Galileu Galilei. Quem foi Galileu Galilei? Só para ter uma ideia do que quem ele foi. Foi uma das pessoas que sugeriu, tá, a teoria heliocêntrica. Olha que interessante. Galileu Galilei, tá? Falando um pouco, depois eu vou fazer um só especial sobre Galileu, tá? Foi personalidade fundamental na Revolução Científica, tá? Perfeito? Ele desenvolveu os primeiros estudos sistemáticos do movimento uniformemente acelerado, tá? O movimento do pêndulo, princípio da inércia, centro referencial inicial, mecânica newtoniana. Galileu melhorou o significativo telescópio, que a gente falou no começo desse vídeo, o refrator, e descobriu manchas solares em montanhas da Lua, tá? As fases de Vênus e os 4 satélites de Júpiter, os anéis de Saturno e as estrelas da Via Láctea. Olha como ela foi importante. As descobertas contribuíram decisivamente na defesa do heliocentrismo. Tá? Então, só para você entender, eu li aquele artigo, falou que Colombo acreditava no heliocentrismo, é falso, não é. Por quê? Porque Galileu, nessa época, olha só, o Galileu, ele nasceu em 1564, tá? E ele morreu em 1642. E ele, inclusive, eu conheço Galileu bastante, porque meu pai foi físico, e eu tinha vários livros da vida de Galileu, e eu li esses livros, eu adorava essa história dele, inclusive. Olha o que aconteceu com Galileu, tá? Quando o Galileu começou a levantar todas as informações, inclusive defendendo o heliocentrismo, você vê que o povo que o heliocentrismo não era aceito ainda na época de Colombo, tá? Em 1616, a Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, pronunciou-se sobre a teoria heliocêntrica, declarando que a afirmação que o Sol é o centro universal do universo era herética, tá? E que se a Terra se move, estava teologicamente errada. Então, em 1616, tá? E era para ser um guia básico da Terra plana, mas a gente acabou entrando nesse assunto, porque me chamou muita atenção no texto que eu li, tá? Por isso que é legal a Terra plana, isso que eu vou falar para você. Quanto mais você começa a ler, mais começa a investigar, você começa a ver, pô, mas esse texto aqui tá errado, isso não tá batendo, essa temperatura que tem tá errada, porque você pega uma tabela de temperatura real, do mundo real, e não bate com o que a NASA fala, ou o que alguém fala. Aqui eu tô vendo o seguinte, tava falando que Colombo não acreditava no heliocentrismo. Não acreditava, porque o Galileu, 100 anos depois, ele foi pra Inquisição, ele teve que negar, ele falou assim, eu nego o que eu falei, que o Sol é o centro do universo, eu nego. Era difícil, né, você defender o heliocentrismo naquela época, tá? Teologicamente errada, contudo, nada foi pronunciado no nível científico. O livro de Copérnico, entre outros, do mesmo tema, né, foi incluído no índice dos livros proibidos, tá? Foi proibido falar em heliocentrismo como realidade física, mas era permitido referir-se a isso como objeto, hipótese matemática, de acordo com o livro de Copérnico. Então, olha que interessante. Guia básico da Terra plana, tá? A gente falou um pouquinho da Terra plana, tem muita coisa para desenvolver, tá? Então, a Terra plana, até 1500, 1600, se você falasse que a Terra era esférica, que é o modelo heliocêntrico, você teria que negar isso perante a igreja. Na Inquisição, é complexo isso. Hoje, se você fala que a Terra é plana, os cientistas, eles tentam argumentar contra, porque você está falando uma coisa que não é aceita pela ciência. Mas na época de Galileu, foi o contrário. Todo mundo achava que a Terra era plana mesmo, tá? O modelo geocêntrico. E quando ele apresentou o modelo heliocêntrico, falaram assim, negue isso, porque isso não faz sentido. Você tá indo contra a ciência, entendeu? Como as gerações e o tempo muda, tá? Então, pode ser que daqui 100 anos, 200 anos, todo mundo vai ver que a Terra é plana mesmo, saiu oficial, e daí todo mundo vai achar que, vai ver que a gente tá falando, o que está sendo falado pode ser realmente totalmente verdade, tá? Então, começou a pensar a Terra plana? Vídeo interessante, guia da Terra plana básica, mas a gente sempre vai acabar entrando em alguma coisa, porque a gente começa a ler uma coisa, e isso que é legal na Terra plana, quanto mais você pesquisa, mais você vê que não bate as informações que você tem no seu livro, e daí você pesquisa mais, aprende outra coisa e fala, nossa, essa teoria pode fazer muito sentido, tá?
Espero ter gostado aí. Todos os dias um vídeo novo aqui no canal. Meu nome é Davis. Gostou? Já se inscreve aqui então no canal, tá? Aqui, ó. Inscreve. Vê se o sininho tá ativadinho pra receber um novo vídeo. Amanhã um novo vídeo. Deixa like no vídeo. Gostou? Conhecia a Terra Plana já? Não conhecia? Vai ter um mais simples ainda. Eu vou preparar bem simples, tá? Terra Plana para criancinhas. Pra gente poder mostrar como é essa ideia para criancinhas, tá? Um ótimo dia a todos. Tchau, tchau.